Se você está assistindo este vídeo agora, isso pode ser um pequeno milagre. Estamos enfrentando muita censura na internet por compartilhar nosso entendimento da profecia bíblica. Então, gostaria de começar incentivando você a salvar este vídeo da maneira que você souber. E que você o compartilhe em qualquer site da internet que puder. Esta é a trágica ironia da censura agora. Com quase todos os boletins meteorológicos dos últimos 20 anos. Alguém apareceu dizendo que isso marca o fim do mundo ou algum outro evento bíblico significativo. Agora, quando as coisas realmente começam a acontecer, o sistema tornou-se tão paranoico que não pode tolerar quase nenhum tipo de doutrina sólida. Bem, me desculpe o suficiente, se isso é de Deus, Ele fará um caminho para que seja ouvido. E talvez a censura seja boa se apenas filtrar mentiras e exageros. Enquanto isso, digamos como é, para o maior número de pessoas possível, desde que haja uma porta aberta. O que se segue é um resumo das coisas que fizemos e dissemos no canal. Nos últimos meses, de acordo com a orientação de Deus. Em 25 de outubro do ano passado, foi lançado um vídeo chamado Fuga dos Estados Unidos, saia daí, meu povo. Nas últimas 48 horas, membros da nossa comunidade em diferentes partes do mundo. Eles receberam sonhos e outras revelações afirmando que devemos deixar os Estados Unidos imediatamente. Mesmo entre nós, assumimos basicamente que este é apenas um exercício de treinamento. Um teste de Deus, talvez, para ver se estamos prontos para agir quando Ele diz. Então, eu quero ser claro sobre essa mudança também. Provavelmente não se trata de um ataque literal aos Estados Unidos. Embora durante décadas acreditássemos que mais cedo ou mais tarde chegaria a queda dos Estados Unidos. Mas, no entanto, é algo em que você deve pensar se estiver morando nos Estados Unidos. Sua fé em Deus é tão forte para sobreviver sem o estilo de vida que os Estados Unidos representam para você. Se a destruição fosse iminente, você teria esse relacionamento com Deus. Que você acha que o alertaria para fugir com o tempo? E se eu realmente te avisasse que a destruição chegaria ao país, seja através de um sonho ou de outro modo? Você se incomodaria em levar a sério, no capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Jesus falou de como seus seguidores poderiam ser instruídos a fugir, semelhante ao que Ló de Sodoma e Gomorra fizeram e diz. Se você estiver no telhado de sua casa, não desça para recolher suas coisas, se estiver no campo, não volte. Esse é o tipo de obediência que Deus espera de cada um de nós. Quando Deus fala para adiar a ação, não é uma opção. O que estamos dizendo neste canal há mais de 2 anos é que Deus quer que abandonemos nossos empregos seculares. Que desistimos de todos os nossos bens e propriedades privadas. E que vamos ao redor do mundo pregar o Evangelho. Nos últimos 3 anos, tivemos muito contato com pessoas dos Estados Unidos. E muitos deles nos disseram que um dia partiram pela fé. Mas infelizmente para a maioria algum dia isso nunca acontece. Você vai ficar espiritualmente preso, e talvez fisicamente, porque você não deu o passo final da fé. Para se relacionar com outras pessoas que estão fazendo o seu melhor. Literalmente obedecer a Jesus hoje, como os primeiros cristãos fizeram. Ficamos surpresos com o tempo que levamos para fazer as malas e sair. No entanto, em algumas semanas, reduzimos nossa presença para 2 equipes pequenas. Um na fronteira com o Canadá e outro na fronteira com o México. Até o final de novembro e a maior parte de dezembro. Estamos profundamente envolvidos em todo o movimento contra o aquecimento global. Finalmente reconhecemos que as preocupações globais sobre o aquecimento global poderia trazer o mundo diretamente para as mãos de uma ditadura global. Colocamos essa observação junto com nosso entendimento da profecia bíblica. E é que um país e líder representado por um dragão simbólico.
não apenas ajudará a destruir os Estados Unidos algum dia. Isso também enganará as pessoas em todos os lugares, dando-lhe todo o poder sobre o resto do mundo. Definitivamente, era contra o senso comum da nossa parte dizer algo assim na época. Porque grande parte do mundo não apenas conhece o péssimo histórico da China em relação à poluição. Também está ciente dos chocantes violações dos direitos humanos na China comunista. No entanto, a Bíblia diz que o Anticristo conseguirá enganar o mundo inteiro. A China poderia realmente fazer isso, dado seu histórico horrível. Bem, recentemente meus amigos e eu começamos a produzir alguns vídeos sobre mudanças climáticas, que culminou com avisos mais sérios sobre a China. Aqui estão alguns trechos dessa série. Todos os ricos e justos do Ocidente serão destruídos, é o que diz a profecia da Bíblia. E Deus pode muito bem usar outros países e alguns rebeldes enfurecidos em seu próprio país para fazê-lo. Em muitas profecias do governo mundial e em outras profecias, eles usam descrições de animais que simbolizam os 5 países membros permanentes do Conselho de Segurança nas Nações Unidas. As profecias indicam que um urso arrancou as asas de uma águia. Quando isso acontecer, anulará efetivamente qualquer efeito que um leão ou um animal com asas de galo poderia ter tido anteriormente no urso ou um dragão. Também conhecido como o próprio diabo, então. Em aliança com os 10 membros rotativos do Conselho de Segurança, o urso e um dragão poderão controlar o mundo inteiro. Essa aliança entre o novo líder mundial e 10 reis ou reinos. É precisamente assim que o mundo de hoje funcionaria. Se 1 ou 2 membros do Conselho de Segurança da ONU adquirissem o controle total desse conselho. Muitas teorias foram construídas em torno de uma situação hipotética, em que o mundo acha necessário aceitar tal líder para escapar de um destino terrível. As pessoas especularam sobre um líder mundial que talvez pudesse ressuscitar uma economia em colapso. Um líder mundial que poderia nos salvar do terrorismo, um líder mundial que poderia oferecer alguma esperança diante de catástrofes globais, um líder com resposta a epidemias globais ou instabilidade política. Mas, na minha opinião, nenhum tópico específico foi necessário. Uma mudança coletiva tão forte e universal quanto a mudança climática. Porque apresenta uma ameaça de vida ou morte para todos nós. Lembre-se de que o vírus corona era totalmente desconhecido quando começamos a trabalhar nesse vídeo. Obviamente, temos uma ameaça global ainda mais imediata no momento. Portanto, a chegada do Anticristo pode ser ainda mais próxima do que eu pensava. Não faltam anos, mas talvez apenas meses. Neste ponto da história humana, precisamos absolutamente de um ditador. Na verdade, precisamos do ditador mais poderoso que o mundo já viu. Precisamos de alguém que possa nos convencer de que ele tem um plano infalível para salvar o planeta. E que tem força para silenciar qualquer um que se oponha a essa solução. Eu acredito que esse líder emergirá do comunismo da China. Eu acho que nos próximos anos o mundo recorrerá cada vez mais ao comunismo da China para ajudá-lo a resolver a crise climática. Obviamente, para fazer isso, teríamos que dar à China o poder de agir no que todos poderíamos considerar como os melhores interesses do mundo como um todo. Mesmo que isso signifique destruição dos Estados Unidos e controle comunista das Nações Unidas. E as coisas estão acontecendo mais rápido do que a maioria de nós pode entender. O fato de a Bíblia revelar muito sobre o que está acontecendo no mundo de hoje. Todos deveriam considerar a possibilidade de que a raça humana está caminhando para um confronto final com nosso Criador. E então a nova coroa de vírus apareceu.
Lançamos outro vídeo em meados de fevereiro, quando o vírus começou a decolar na China. Nele, mencionei o vírus e as mudanças climáticas. Parece que a China convencerá o mundo de que tem as soluções para problemas que exigem maior controle. Ironicamente, a China parece ser a fonte mais provável de pandemias, e o maior contribuinte para as mudanças climáticas. Então minha previsão não é algo que o cidadão comum possa imaginar. Na verdade, é muito contrário às suposições atuais. A China está fazendo tudo certo para controlar esse surto. A China está sendo mais responsável em lidar com esta crise do que qualquer outro governo do mundo. Veja a quarentena de 60 milhões de pessoas, por exemplo. Parece haver pouca consideração de quão bem a China tem contido o surto. Um relatório de um australiano que decidiu ficar lá explica que as autoridades de Wuhan, eles estão medindo a temperatura de praticamente cada um deles diariamente. Qualquer pessoa com febre é levada ao hospital para minimizar o contato com outras pessoas. Um hospital de 1000 leitos foi construído em tempo recorde, construído inteiramente de peças pré-fabricadas. E os planos para construir outros hospitais também parecem estar avançando no mesmo ritmo. No resto do mundo, é tudo sobre economia. Os da Austrália vivem em uma ilha, por exemplo. Teria sido tão fácil quanto fechar as fronteiras da Austrália para praticamente garantir a imunidade. Mas que governo tem coragem de fazer algo tão inconveniente quanto isso? Incluindo companhias aéreas que decidiram parar de voar de ir para a China. Eles não fizeram isso para isolar o vírus, fizeram isso para que os passageiros pudessem ver o risco e não reservar seus voos. Em outras palavras, o Ocidente está preocupado principalmente em ganhar dinheiro. E para não perturbar a situação atual, o governo de um estado na Austrália. Eu ordeno que as crianças frequentem a escola, desde que não apresentem sintomas do vírus corona. Ou que tiveram contato com uma pessoa que tem vírus corona. Porque eles não querem incomodar pais, professores, comerciantes e tudo o mais que faz parte da economia geral. Mantenha a calma e verifique se nada acontece, é mais ou menos a regra de hoje. Assim como fizemos com o HIV e agora estamos fazendo isso com as mudanças climáticas. Colocamos a cabeça na areia e esperamos que alguém encontre uma solução que não incomoda a economia. Milhares de pessoas morreram enquanto aguardavam uma solução para a AIDS. E pode ser praticamente o mesmo com a nova coroa de vírus. Então, tudo o que estou dizendo é que, se a pandemia for controlada, mesmo se não, a China é quem mostrou ao mundo o que é necessário para impedir um surto desse tipo. Se estiver parado, no pior caso possível, a China pelo menos nos comprou um pouco mais de tempo. Eles também foram rápidos em localizar a fonte do surto e informar todos os governos do mundo do genoma e os dados de DNA que seriam necessários se quisermos encontrar uma vacina bem-sucedida. A última atualização é que o país mais populoso aparentemente tem o vírus no país agora. Considerando que países comparativamente pequenos como a Itália, eles realmente excederam o número total de mortes na China. A cada dia que passa, mais e mais países estão caminhando para o mesmo dilema incriminador. Embora todos tenhamos tido muito mais semanas de aviso do que a China. Será que a China realmente encontrou uma cura? Poderia estar esperando até o resto de nós se desesperar. O suficiente para entregar o controle em troca dessa cura. Será que a destruição da América já está acontecendo, diante de nossos olhos? Nesta semana, nossas duas últimas equipes nos Estados Unidos cruzaram as duas fronteiras, literalmente deixando o país horas antes de cada um fechar. O único lugar na Terra que se chama literalmente Babilônia é um subúrbio de Long Island, Nova York. Não muito longe da Bolsa de Nova York, sede das Nações Unidas, agora está fechada. Terra dos livres, lar dos bravos ou país sitiado. Isso está acontecendo em um país que é famoso por ter mais armas particulares do que cidadãos.
e onde existe uma parcela considerável da população que armazena armas e outros equipamentos de sobrevivência para um cenário como esse, Preppers, na América. Eles foram literalmente treinados para usar essas armas para proteger suas próprias fontes de alimentos de vizinhos saqueadores, se não para roubar comida de outras pessoas em uma situação semelhante. Os Estados Unidos têm a capacidade de literalmente se destruir, enquanto a China nunca dispara. Enquanto isso, a economia da China está decolando mais uma vez. A maioria das pessoas que viveu a Grande Depressão têm histórias de horror para contar. Mas algumas pessoas com dinheiro suficiente para fazer backup fizeram uma fortuna. Simplesmente porque o trabalho era barato e eles podiam comprar quase qualquer coisa com pouco dinheiro. O desespero de todos os outros era sua chance. Bem, a China parece estar nessa posição agora. A queda dos Estados Unidos já pode ter começado. Estamos começando a receber e-mails de pessoas nos Estados Unidos. De repente eles pensam que Deus está dizendo para eles irem embora. É assim, eu acho que é mais provável que eu estava dizendo para eles saírem muito antes. É apenas o medo que os leva a considerá-lo seriamente agora. A Bíblia nos diz que os covardes não terão parte no reino dos céus. Quando as pessoas só mostram interesse em Deus como uma maneira de evitar o desagradável. Você sente falta do ponto que Deus pede, antes de tudo, que as pessoas tomem suas cruzes, como Jesus disse para morrer por ele e pelos outros. Dizemos isso há décadas, venha morrer conosco. Se está morrendo diariamente para os nossos vários sonhos e ambições egoístas. Ou literalmente morrem como mártires, Deus quer que tenhamos uma visão de um reino eterno e celestial. O que é muito mais real do que o materialismo que nos pegou no passado. Por favor, escreva-nos e compartilhe um pouco sobre sua própria situação. Faremos o possível para ajudá-lo através de e-mails enquanto ainda podemos. E todos oremos por sabedoria e amor ao buscarmos a vontade de Deus, para as próximas semanas e meses. Obrigado por escutar.